Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Esse quadro é um quadro onde eu leio a Bíblia capítulo a capítulo e a gente vai conversando sobre ele. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum capítulo de nenhum livro da Bíblia. A intenção é ler toda a Bíblia de capa a capa, um capítulo por vez. Hoje nós vamos ler, né, Gênesis 4. Mas antes disso, mas antes disso, nós vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ler livremente, Pai. Muito obrigada por estarmos no lugar onde há liberdade para lermos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ó Deus, e trazer para a nossa mente tudo aquilo que a gente precisa entender deste capítulo para as nossas vidas hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Já pega o seu marca-texto, pega o seu bloquinho e vamos anotar. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembra lá que no início, né, quando Deus falou, não comam da árvore do bem e do mal, antes deles fazerem isso, antes deles comerem, não havia esse tipo de sentimento que Caim sentiu aqui, né, dele se enfurecer e se transtornar a ponto de ficar na cara que ele não estava gostando da situação. Isso foi resultado da desobediência e da escolha dos pais dele. Pois bem. O Senhor disse a Caim: Por que que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha bem que Deus já entendeu a predisposição do coração de Caim. Vocês acham mesmo que o problema da oferta é que um era cereal e o outro era do rebanho? Claro que não. O problema da oferta não estava na oferta em si. O problema da oferta estava no coração, porque Abel, ele deu o primeiro, o melhor, aquilo que ele tinha de melhor do rebanho dele. Já Caim nem descreve aqui que tipo de oferta que ele fez, só que era de cereal. Mas veja bem que Deus não aceitou, muito provavelmente por conta do coração de Caim, que já se mostrou rancoroso aqui, né? E Deus ainda deu a deixa para ele: olha, domine isso, não deixe ele te dominar. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? E respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Olha bem o nível de sarcasmo e de mentira, né? Então ele já se enfureceu, ele já fechou a cara, agora ele mentiu e foi sarcástico com Deus. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu filho. Vamos fazer um parêntese aqui. Lá no Éden, quando Adão e Eva resolveram comer do fruto e tudo mais, o que que Deus falou? Maldita é a serpente, a mulher ia parir com dores, mas quando chegou na vez do homem, Deus foi e amaldiçoou a terra, e não o homem. Mas aqui ele amaldiçoa Caim. Caim, ele é o primogênito de muitas coisas. Ele é o primeiro filho, ele é o primogênito. Ele é o primogênito de sentir raiva, rancor, ódio. Ele é o primogênito de matar. Ele é o primogênito de mentir para Deus.
Porque no Adão e Eva, eles não mentiram. Eles falaram, a gente se escondeu porque a gente ficou com medo, porque a gente comeu. Eles não mentiram. Aqui não, Caim mente. Fala, eu lacei do meu irmão, né? Como se Deus não soubesse todas as coisas. Deus só estava dando a chance de Caim confessar o que ele tinha feito e se arrepender, mas ele não quis isso. Ok. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Deus falou alguma coisa em relação a isso? Não. Ou seja, ele é o primeiro mimizento também. Por que que na hora que Deus fala isso com ele, que ele vai ter que a terra não vai dar o fruto, que ele vai ter que se esforçar, dará, por que que ele não fala, ai, Senhor, me perdoa e se arrepende? Não. Ele mantém a marra e ainda é mimizento. Aí Deus muito misericordioso, diz. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse, que viesse a encontrá-lo, o matasse. Esse sinal, muitos teólogos estudam o que seja, mas ninguém chegou a uma conclusão. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Nod significa andarilho, errante, sem rumo. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Gente, naquela época, como é que o mundo, a humanidade cresceu? Havia casamento consanguíneo, né, dentro da própria família, até que tivesse uma população, né, grande, e aí Deus, né, parou com isso de casamento consanguíneo. Mas até então era isso. E nessa época aqui, gente, eles deviam ter mais ou menos uns 300 anos, porque o povo vivia muito. Então, tinha dado tempo de ter muita gente já na família, né? Lá naquela terra toda. Então, por isso até que Caim chama o irmão dele para o campo, para ir para um lugar escondido, para ninguém ver. Então, e quando ele foi para essa terra de Nod, já tinha gente lá, né? Da mesma família, do mesmo clã, e aí ele se casou com uma parenta dele. Enoque nasceu, a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meu óculos, Jesus. Gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Aqui começou já a confusão. Porque Lameque foi seguindo os mesmos passos do tataravô dele, né? O Caim. Aqui ele já começou com a bigamia. Pegou Ada e Zilá. Até então não tinha isso. Qual que era o exemplo do Éden, né? É Adão e Eva. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá: Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Gente, olha bem, como desde a saída do Éden, a corrupção, a iniquidade, o pecado da humanidade só foi piorando. E a descendência de Caim, ela vai piorar tanto, 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 que eles vão chegar lá na Torre de Babel e vão querer construir a torre para chegar até o céu e etc, etc. Eles só vão piorando, vai piorar tanto que vai culminar no dilúvio. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos.
Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aqui a gente vê distintamente duas gerações, né? A geração de Caim, que matou Abel e foi só degringolando, foi só piorando, e a geração de Sete, que substituiu Abel. Então, a partir da geração de Sete, a partir dos descendentes de Sete, que começou a invocar o nome do Senhor. Né? E o que que a gente pode trazer para a nossa vida hoje? Primeiro, Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Se o seu coração não estiver puro, não adianta você ficar ofertando, não adianta você ficar trabalhando para Deus. Não adianta você falar assim, eu sou uma ótima pessoa. Não é assim que funciona. Deus vê o seu coração. Então, mais importante do que a sua oferta é você dar o seu melhor para Deus. Tudo que você for fazer para Deus tem que ser o seu melhor, mas principalmente tem que ter o seu coração. A primeira coisa que Deus quer é o seu coração. Segundo, se arrependa. Ninguém é perfeito. A gente pode errar, mas não minta para Deus. Não tem como mentir para Deus. Deus sabe todas as coisas. Quando ele pergunta, é para que a gente tenha a chance de admitir e se arrepender, não porque ele não sabe das coisas, né? Então, quando o Espírito Santo te dá aquele toque, faz você sentir que pisou na bola, ele já sabe tudo, entendeu? Só está te dando a chance. Então, agarre, use essa chance, porque Deus é misericordioso e paciente. Prova de que Deus é misericordioso e paciente é que ele colocou uma marca em Caim, para que ninguém se vingasse, para que ninguém o matasse. Bom, existem muitas outras implicações nesse capítulo 4 de Gênesis, mas são muitos detalhes, muita coisa de contexto, de história. O que que eu vou fazer? Ao final de cada livro, a gente vai ter um vídeo específico para falar das curiosidades, digamos assim, de cada livro. Então, ore a respeito desse capítulo, leia de novo, faça suas anotações, deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas perguntas, e no próximo vídeo a gente vai tentar responder tudo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no quinto capítulo. Até lá!